Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um Falando em Português. Eu sou a professora Silvia Ferreira e nós vamos discorrer a respeito dessas questões relacionadas a este aspecto gramatical. Considerando sempre que é claro que aqui faremos a divisão ou faremos a estruturação e a diferenciação de duas funções do ser. Você diz, Silvia, eu imaginei que fossem só duas funções. Claro que não. Nós temos pelo menos 4.732 funções do ser. O ser pode ser visto gramaticalmente e morfologicamente falando com várias classificações, diferentes classificações. Não é à toa que esta palavrazinha tão pequenina faz uma grande diferença e ela é sempre figurinha, carta marcada em questões elaboradas aí pelas diversas bancas. Então, quando nós estamos aqui falando a respeito deste ser, vamos considerar sempre duas questões muito concursísticas, mas eu vou ampliando as informações aqui, porque ao final nós teremos um exercício que vai precisar aí que você tenha pelo menos mais duas informações sobre este tal do ser. Quando nós falamos em partícula apassivadora, quero crer que pelo seu conhecimento gramatical, você já está associando a palavra apassivadora a alguma coisa, Silvia, me faz lembrar sobre voz passiva, que por acaso me faz lembrar sobre a ideia de que o sujeito, ele sofre a ação, ele não pratica a ação. Quando nós aprendemos a definição de sujeito, nós aprendemos que sujeito é aquele que pratica a ação, ele sofre a ação, e ao mesmo tempo ele pode praticar e sofrer a ação. Vamos resumir tudo isso em uma frase só? Vamos. Sujeito é o ser de quem se declara algo. Se você facilitou minha vida. Sim, porque se ele sofre, se ele pratica, ou se ao mesmo tempo ele sofre e pratica a ação, você tem a definição de sujeito atrelada a essa definição ao conceito de voz verbal. Então veja, eu posso entender um sujeito paciente quando ele sofre a ação do verbo. Só que este verbo ou esta partícula será utilizada em uma situação quando nós fizermos referência à voz passiva sintetizada, ou seja, ela tem que estar resumida, ela é a nossa voz passiva sintética. Quando eu faço uso não de uma locução, é o verbo mais o ser. Ou seja, mas quando que eu posso fazer o uso dessa partícula que tem a função de trazer à tona a passividade do sujeito? Então veja, olha lá em tela eu coloquei forma de utilizar o pronome ser com o verbo na voz passiva, ou seja, recebendo a ação em vez de praticá-la. Agora, vamos entender que nem sempre eu posso fazer o uso de verbos atrelados ao ser e chamar este ser de pronome apassivador. Eu só consigo fazer esta classificação deste ser quando este verbo, primeiro, quando a oração tiver o sentido de passividade. Segundo, quando este ser estiver associado ao verbo transitivo direto ou ao verbo transitivo direto ou indireto. Excetua-se, portanto, o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação não é possível entender que haverá a partícula apassivadora. Nós teremos um outro ser, uma outra classificação com uma outra função. Guarda isso aqui. Eu só posso considerar pronome apassivador se você tiver aí verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo. Olha lá o que eu coloquei então para nós como exemplo.
Entregaram-se as provas aos alunos. Entregaram-se as provas aos alunos. Vamos conversar com este verbo neste contexto? Quem entrega, entrega algo a alguém. Tá vendo? Eu poderia dizer assim, eu entreguei, eu, sujeito, entreguei as provas aos alunos. Neste caso, em tela, nós não temos a presença de um sujeito ativo, nós temos a presença de um sujeito passivo. As provas exercem a função de sujeito da oração, mas não é um sujeito que pratique a ação. Como eu sei, pensa na regência do verbo. Se este é um verbo bitransitivo, eu sei que eu posso fazer transposição de voz. E fiz, eu coloquei, entregaram-se as provas, sofrendo a ação este sujeito, aos alunos, continua sendo meu objeto indireto. Aí você vai dizer, você vê, cadê o objeto direto? Pois é, lembra daquele macete? É o objeto direto da voz ativa, que será o sujeito paciente na voz passiva. Ah, eu não estou lembrando muito disso, não. Vamos lá para a lousa, que eu vou mostrar para você um exemplo simples. Simples e claro. Quando eu digo assim, ó, o Ivo viu a uva, mas essa é a cartilha, caminho suave, é minha amiga, minha alfabetizadora. Olha, o sujeito está aqui praticando a ação que por acaso é complementada a esta ação, ou seja, este verbo em sua regência pede um objeto direto. Ver é um verbo transitivo direto neste contexto. Ivo viu a uva, sujeito, verbo e complemento. Vamos lembrar da decoreba da tia, o objeto direto da voz ativa, que será o sujeito paciente na voz passiva. Faz um puxadinho para cá e coloca a uva. Faz um puxadinho para lá e coloca o Ivo com uma preposição. Maravilha! O segredo agora da transposição de voz é você transformar este verbo em dois. Se o Ivo viu a uva foi vista por Ivo. Já é voz passiva, mas é voz passiva analítica, porque ela está muito extensa. Vamos resumir? Vamos sintetizar? Vamos. Pega o verbo e acrescenta do lado, tanto faz proclítica ou encliticamente, viu-se a uva, viu-se a uva. Desculpa, só corrigindo aqui, não dá para ser antes, né? Porque a gente não tem uma blindagem aqui, né? Viu-se a uva, não pode ser procliticamente. Silvia, quem vê alguma coisa, é verbo transitivo direto. O que vem depois? Partícula apassivadora. E o que vem depois? Sujeito. E qual é a obrigação do verbo? Concordar com o sujeito. Por isso a gente tem que ficar atento, porque este conteúdo é aquele que cai na parte de concordância verbal, concordância verbal. Volta para cá e observa aqui, ó, entregaram-se as provas aos alunos. Percebeu? De quem eu estou falando? Eu estou falando de provas e eu estou falando dos alunos. Mas quem está sofrendo a ação? As provas. Então, as provas foram entregues aos alunos. Entregaram-se as provas. Quando é que eu erro? Entregou-se as provas. Jamais. Vai para a segunda informação. Desenvolveu-se o conteúdo de forma prática e rápida. Pega a regência do verbo, Silvia. Quem desenvolve, desenvolve algo, desenvolve alguma coisa. É verbo transitivo direto acompanhado de se. Este se é um pronome apassivador. O que vem depois dele exerce a função de sujeito. E o sujeito obriga o verbo a concordar com ele. Sujeito no singular, verbo no singular. Se eu mudar a expressão o conteúdo por os conteúdos, você concorda comigo que o correto da oração deverá ser desenvolveram-se os conteúdos. Os erros mais comuns que encontramos, principalmente nos postes, nos portões de algumas casas, a gente encontra assim: vende-se geladinhos, conserta-se panelas, aluga-se casas, e isso está errado. Joga sal grosso e desapega, porque se você tem um sujeito paciente,
o verbo obrigatoriamente, independente se o sujeito é paciente ou se é um sujeito agente, o verbo tem a obrigação de concordar com o sujeito. Isso é regra geral de concordância. Vamos para a próxima. Quando eu falo de índice de indeterminação do sujeito, agora eu vou usar o raciocínio lógico. Se o verbo transitivo direto e o verbo bitransitivo aceitam o se, os outros 3 verbos, que foram aqueles que eu coloquei do lado ali, verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto, receberão o que chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Como está no próprio nome, o índice de indeterminação do sujeito serve para indeterminar o sujeito. Sujeito indeterminado é aquele que não quer ou não se pode identificar. Eu sei pela leitura do texto ou pela leitura do excerto da frase da oração que existe alguém praticando a ação. Eu só não consigo reconhecer. Não é isso? Comumente, uma das regras de uso do sujeito indeterminado é o verbo no plural, sem referente anterior. Roubaram a minha bolsa, falaram mal de você, quebraram a vidraça, tocaram a campainha. Olha, não tem o referente anterior. Então, eu sei que este é o tipo de sujeito que não se quer ou não se pode identificar. A regra número 2, porém, é quando este verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, estiver associado a uma terceira, estiver associado a um se. Logo, ele ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, é a regra número 2 de classificação do sujeito. O sujeito é indeterminado quando ele estiver acompanhado de um verbo. Aliás, quando a oração estiver ali com a presença de um verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado de se. Olha lá o exemplo, levantou-se mais cedo do que os outros dias. Pega o verbo, levantar, quem levanta, levanta. Eu sei que alguém se levantou mais cedo, eu só não consigo dizer quem é. Qual é o comportamento do verbo se eu desconheço o sujeito? Permanecer sempre no singular. Quando eu digo reclama-se de tudo, quem reclama, reclama de alguma coisa neste contexto. Quem reclama, reclama de alguma coisa. Se é verbo transitivo e indireto, eu já sei. Ele está acompanhado de se. Este se é índice de indeterminação do sujeito. Anda-se cada vez mais preocupados. Tá vendo? Anda-se cada vez mais preocupados. Como eu estou usando este verbo para conectar ali, para trazer à tona a presença de um predicativo do sujeito, eu sei que alguém está andando preocupado. Eu só não sei quem é ou quem são essas pessoas. Olha só, verbo de ligação acompanhado de se. Este se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Nós só não podemos confundir este se com o nosso querido pronome reflexivo, quando eu digo, por exemplo, cortei-me, feriu-me, ou feriu-se, né? Na terceira pessoa aqui, para a gente usar o se, feriu-se com a tesoura, olhou-se no espelho, achou-se, tá vendo? Tornou-se um ser... tornou-se um ser mais pensativo. Aí você observa aqui pela semântica da informação que a ação está indo e vindo para mim, excetuando o verbo tornar-se ali, que é de ligação, mas você tem este se trazendo à tona aqui a ideia da reflexão da ação. A ação vai e volta para mim. Então, cuidado com isso. A gente também não pode pegar, por exemplo, o verbo ver, é transitivo direto, então só porque ele está acompanhado de se, ele já virou pronome passivador. Não, eu poderia dizer, viam-se as oportunidades eram vistas, ok, voz passiva. Agora eu posso dizer, via-se através do espelho.
Tá vendo que nesse caso ele está praticando a ação de ver e ele vê a si mesmo. Cuidado com esta informação. E cuidado com o ser conjunção integrante, né? Que a conjunção integrante é aquela palavrazinha que a gente consegue trocar por isso. Então, concursisticamente falando, você teria estas 4 classificações mais o uso do ser condicional. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Deu para entender? Então, só para a gente fechar essa informação e este bloco de conversas, olha só, para resumir, o índice de indeterminação do sujeito é o verbo, aliás, é o ser, mais um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, trazendo à tona a responsabilidade de você, na hora de julgar uma questão, perceber que este verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. A partícula A passivadora, nós teremos então a ideia de que este verbo estará acompanhado de ser, mas em sua regência ele é classificado como um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. E qual é o comportamento do verbo? Ele concorda com o sujeito. Não é porque o sujeito é paciente que ele não manda na concordância. Fica a dica para você a respeito desta informação. Eu aguardo você em uma próxima oportunidade. Até lá!